Como todos aqui os convidados, na verdade são os associados da Astec, sabem, conhecem e participam do crédito rural brasileiro. Nossas empresas, algumas das autoridades, nós não tivemos o prazer ainda de apresentar de maneira correta, como nosso candidato ao Senado, o Nelsinho, o Migliori, o Chagas, meu amigo particular, meu companheiro Leão de Naviraí. O crédito rural, a Astec, é a Associação das Empresas de Assistência Técnica do Mato Grosso do Sul. Essa associação foi criada há 5 anos atrás, ou 6 anos, alguma coisa assim. Nós estamos hoje a terceira presidência dela. Eu sou o terceiro presidente dela e estou indo à reeleição. Essa associação, ela foi quando nós criamos, deputado, nós começamos a seguinte conversa: temos que nos fortalecer, temos que nos unir, temos que nos preparar, temos que fazer diferente, temos que enxergar o futuro e vamos fazer isso, olha o nosso pensamento há 5 anos atrás, e vamos fazer isso sem bater na porta de políticos, vamos fazer isso de maneira técnica, vamos no convencimento, vamos fazer isso de maneira, vamos nos preparar, vamos chegar onde nós tivermos que chegar com convencimento, com argumentos, e foi esse o nosso andar. Aprendemos muito, andamos bastante. Existia só uma associação estadual no Brasil que chama-se APEPA, Associação Paranaense de Assistência Técnica. Mato Grosso do Sul foi a segunda. Mato Grosso do Sul, junto com a APEPA, ajudou a formar a Associação de Minas Gerais, a Associação de Goiás, a Associação de Rondônia, a Associação do Distrito Federal, a Associação do Rio de Janeiro. Estamos montando agora, formando a Associação do Rio Grande do Sul, que ainda não tinha Associação do Escritório de Planejamento. Inclusive, o nosso estatuto está servindo de base para o estatuto deles, por todas as associações aí. Então foi um trabalho, está sendo um trabalho esses 5 anos, muito árduo, mas muito firme, muito sólido. E nós percebemos que chegou um momento que nós temos que fazer política assim. E nós temos que fazer política com pessoas iguais a essas, com pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que entendem a necessidade do agronegócio, do crédito rural e da seriedade que envolve a assistência técnica. A assistência técnica, o crédito rural, foi criado em 1966 ou 65 pelo governo militar. Em 1965, os militares tiveram a ideia de construir um crédito rural, que seria um dinheiro de um custo mais barato, subsidiado para o agronegócio brasileiro. Tiveram a feliz ideia. E começaram, e assim o fizeram. E começou a andar. Só que, como qualquer coisa criada, qualquer coisa nova, é preciso conhecer os caminhos das pedras. Muitas vezes deram de cara na parede por falta de conhecimento, mas construíram. Uma das coisas que eles erraram quando eles fizeram, que eles não conseguiram fazer uma boa fiscalização desse recurso. Os mais velhos aqui vão lembrar, principalmente os catarinenses, os gaúchos não lembram dessa história. Mas diz que no Rio Grande do Sul, o gaúcho gosta bastante de financiamento. O povo fala, os catarinenses contam, né? A gente é sul-mato-grossense. O Pradella já está dando risada, né, Pradella? Mas o Rio Grande do Sul, diz que em um certo momento, tem uma história que financiou tanto calcário para o Rio Grande do Sul, que dava para fazer uma camada. Se eu falar quantos centímetros, eu vou estar mentindo, mas era de centímetros por todo o território do Rio Grande do Sul, sem desconsiderar rios, sem desconsiderar montanhas, morros, áreas de APP, de reserva legal, enfim,
com crédito rural. E aí, o que as instituições financeiras perceberam? Não dá para ser desse jeito. Nós vamos ter que fazer um outro sistema. E aí tiveram a ideia de trabalhar com credenciamentos. A empresa, para fazer, o produtor rural, para ter acesso ao crédito subsidiado, ele precisava acessar através de uma empresa de assistência técnica, credenciada à instituição financeira, que tinha à frente um responsável técnico, engenheiro agrônomo, em alguns casos um técnico agrícola, ou também veterinários, ou tecnistas também podem fazer. E aí a coisa começou a pegar outra forma. É importante essa história, Nelson, é importante essa história, Miguel e Chagas, porque vocês, por não ser da área, vocês precisam ter a sensibilidade da nossa vida, da nossa rua. E de lá para cá a coisa mudou. Depois que passou a se credenciar empresas, a exigir responsabilidade técnica, o crédito rural virou o que virou no Brasil. Nós estamos falando de um negócio de 200 bilhões de reais por ano. O agronegócio brasileiro passou pelo crédito rural e passou pela assistência técnica. Muitas vezes a gente esquece do passado e começa a criar alguns erros que já não deveriam mais acontecer. Hoje a gente vê um MCR, Manual do Crédito Rural, saiu agora em 2018, dispensando a assistência técnica, não financiando a assistência técnica do crédito rural. Você veja bem, o MCR, o Manual do Crédito Rural, ele é feito pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional faz parte desse conselho o Banco Central, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. São os três que têm cadeiras no Conselho Monetário Nacional. Existe uma força muito grande no Ministério da Agricultura, mas não tem cadeira de voto lá dentro. E vocês, os nossos colegas todos aqui conhecem, mas é importante que os senhores também conheçam e tenham a sensibilidade da nossa dificuldade. Melhor, você que é engenheiro civil, imagina financiar uma casa na Caixa Econômica sem o projeto da casa. Vai dar certo? E é com dinheiro público, e é com dinheiro subsidiado, e é com dinheiro da sociedade brasileira, não é com dinheiro particular, não. É com dinheiro que tanto faz falta no Brasil para tantas outras coisas, tanto, saúde, educação, tudo que nós vemos. Tem um propósito do crédito rural: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, proteção ambiental. Se isso não é fundamental, se isso não é importante, nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente sabendo o que aconteceu no passado. Não podemos perder a oportunidade de acertar com os nossos erros. E para tanto, nós estamos hoje organizados. As nossas associações estaduais estão organizadas. Saibam, senhores, que essa reunião que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, aconteceu ontem em Minas Gerais, aconteceu essa semana no Paraná, aconteceu no Rio Grande do Sul, já aconteceu, com os deputados federais e senadores envolvidos na causa do agronegócio. Nós passamos hoje no Brasil, estamos enxergando. Eu sou novo, me considero pelo menos, um dos momentos mais tristes que o Brasil poderia estar passando, que é a perda de credibilidade. Tudo onde o governo põe a mão, sai o crédito, entra em descrédito, começa a roubalheira, a gente tem visto isso, as estatais, a gente tem sentido isso, todo mundo está vendo, não é novidade para ninguém. O crédito rural, enquanto esteve sendo feito com a assistência técnica credenciada, assistência técnica preparada, organizada, dessas pessoas, desses homens e mulheres que estão aqui, não tivemos problema
com desvio de recursos. Nós não tivemos Polícia Federal batendo em porta de gerente de banco, em escritório de planejamento, porque estava sendo desviado o recurso. Isso é um orgulho que nós fizemos e acontecemos, porque fizemos certo e honesto. O produtor rural é um homem ordeiro e trabalhador, a assistência técnica é organizada, as instituições financeiras que estão representando o crédito rural é organizada, é direita. Nós não podemos correr o risco dessa tão importante ferramenta para o desenvolvimento brasileiro cair em descrédito. E o que é cair em descrédito? É começar a ter desvio. E para não ter desvio, os senhores todos aqui usam banco. Todos os senhores usam banco, particulares e privados e cooperativos. Os bancos não têm condições de fiscalizar. Os bancos não têm condições de sair da porta para fora. Quem fiscaliza o crédito rural é o assistente técnico credenciado. Quem fala se a área foi plantada, se não foi plantada, a tecnologia utilizada, a receita obtida, a produtividade, o porquê não produziu, é o assistente técnico. Se nós não fortalecermos o assistente técnico, o crédito rural cai em descrédito. E caindo em descrédito, vem a solução que sempre aparece, como é a solução que estão dando para o Correio agora, que vão privatizar. E tudo indica que vão privatizar, que ficou numa situação tão ruim que vai ter que privatizar. A Petrobras, se não inteira, mais fragmentada, vai ter que ser privatizada. A gente está vendo isso, a TV todo dia. E como que privatiza o crédito rural? É acabando com o dinheiro subsidiado. Os senhores acham que os bancos particulares vão achar ruim um negócio de 200 bilhões de reais? Vão achar ruim que o governo sai fora disso? E aí, como que vai o nosso agronegócio? Uma agricultura ao céu, uma indústria ao céu aberto, com todas as dificuldades que todos nós aqui conhecemos e sabemos. Muitas vezes o produtor planta um milho com um custo de 25, 27 reais e é obrigado a vender a 16, 17 reais. Como que vai ficar essa máquina motriz da economia brasileira? Então nós não podemos cair. Chegou ao ponto, Nelson, de não financiar a assistência técnica. Só para você ter uma ideia, 1 hectare de soja nessa safra que vamos implantar agora, está orçado alguma coisa em torno de R$2.000. A assistência técnica fica de meio a 2% normalmente. Então nós estamos falando em R$40 do valor de 1 hectare de soja, que eu vou usar como exemplo porque é a nossa principal atividade agrícola no Brasil. Uma aplicação, o serviço de uma aplicação de inseticida, de um herbicida, de um fungicida, não fica em menos de R$35. Eu não estou falando aqui do químico, eu estou falando do serviço. Será que a assistência técnica não consegue fazer de uma maneira preventiva, fazer com que o produtor faça melhor, que o produtor economize quantas e quantas aplicações, além de chegar no final e ter um resultado melhor da sua lavoura, da sua atividade? E um absurdo tão grande que preferem financiar insumos, pacotes tecnológicos, algumas vezes até água com açúcar, como nós mesmos chamamos e sabemos que não é necessário, de multinacionais, de empresas químicas produzidas fora do país, e chega aqui dentro e vai falar que o assistente técnico não tem dinheiro subsidiado. Nós não podemos aceitar, nós não podemos enxergar e ficarmos quietos. Por isso, chegou o momento de fazermos política. Tenho certeza que os senhores escolhidos dentro do Mato Grosso do Sul para nos representar farão um grande trabalho, receberá em Brasília, porque iremos, já estamos indo, e agora não vamos mais ainda, e vamos precisar muito de vocês. Nós precisamos, o produtor rural precisa,
o agronegócio precisa e a sociedade brasileira precisa. Porque a área que se faz agricultura hoje precisa que se faça daqui a 500 anos. Precisa que seja fazendo a 500 anos, ou nós não vamos ter sociedade a 500 anos. Enquanto nós estivermos adaptando ambiente de produção para a máquina, em vez de adaptar a máquina para o ambiente de produção, nós não estamos pensando que daqui a 500 anos precisa fazer agricultura. Hoje, como crédito rural, um produtor pode comprar um equipamento sem dimensionamento técnico, financiado, financiado com recurso do crédito rural. E aí ele vai numa empresa que vende um trator, por uma plantadeira, e ele compra uma plantadeira de 17 linhas, sem o dimensionamento do engenheiro agrônomo, para dizer qual a potência do trator que vai puxar aquela plantadeira. Quem vende muitas vezes é um técnico agrícola, ou nem isso. Ele, se for um técnico agrícola, tem conhecimento, mas é um leigo. Talvez não seja um técnico, talvez seja um leigo que está ganhando comissão na venda e fala para ele: não, o seu trator puxa tranquilo. Aí o cara vira as costas, aí o colega fala: rapaz, o trator dele não vai puxar. Fala: depois eu vendo o trator também. É dinheiro público, é dinheiro nosso. O dinheiro tem que ser bem aplicado. E muitas vezes leva uma plantadeira de 17 linhas numa área que o ambiente de produção não aceita uma plantadeira maior que 13 linhas. E aí eles fazem o milagre brasileiro. Eles mudam o ambiente de produção para adaptar a máquina comprada. Sabe como muda o ambiente de produção? Tirando a curva de nível. E aí nós vemos com problema de erosão, nós vemos problema ambiental. Nosso amigo aqui, meu amigo Chagas, tem um problema desse na propriedade que já está resolvendo e sabe o que é isso. Então, senhores, essa minha fala é importante para a deputada Tereza, talvez não porque ela é conhecedora de toda essa nossa luta, ela é conhecedora dos nossos anseios, das necessidades do produtor, mas dos senhores, o senador Migliori, o senador Nelsinho, o senador Chagas, a senadora Daniela, que vão nos representar em Brasília, precisam ter essa sensibilidade, precisam ter esse conhecimento para saber o que é que nós estamos fazendo, o que a ASTEC faz. A ASTEC, entre tantas coisas, faz isso. Muito obrigado. Depois que a deputada falar, eu vou finalizar aqui a conversa e nós vamos almoçar. Eu só vou pedir uma coisa para vocês: 25. Deputada Tereza Cristina, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. É a primeira vez que o Mato Grosso do Sul tem alguém com uma caneta tão importante na mão para nos apoiar. Muito obrigado.